Olá pessoal, início de 2017, o ano começa com grandes alterações na legislação do ISS, tanto na lei complementar quanto nas leis municipais. Mas o motivo de nossa conversa de hoje ainda é um assunto do final do ano passado. Eu volto ao tema Declaração das Sociedades Uniprofissionais, DSUP, e volto justamente para tratar das consequências desta obrigação acessória na vida das sociedades. Consequências jurídicas e consequências financeiras. Bom, fazendo um pequeno histórico da situação aí das obrigações acessórias para as sociedades uniprofissionais, a verdade é que, num passado recente, as prefeituras praticamente não exigiam o cumprimento de nenhuma obrigação acessória para as sociedades uniprofissionais, nem mesmo a nota fiscal. As sociedades uniprofissionais não eram obrigadas a emitir nota e também não eram obrigadas a apresentar nenhum tipo de declaração. Isso num passado bastante recente. Mas nós sabemos que o fisco municipal, não só o fisco municipal paulistano, mas como o fisco municipal de todos os municípios do Brasil, nunca se conformaram com esta forma de tributação diferenciada, que usa como base de cálculo um valor fixo e não o faturamento dessas sociedades. E a partir dessa ideia, eles começaram então a acompanhar mais de perto essas sociedades. Num primeiro momento, as declarações eram anuais, o fisco visitava essas sociedades, lavrava termos de constatação para poder registrar a situação e a forma pela qual essas sociedades prestavam os seus serviços. Tudo isso evoluiu e hoje, com o auxílio da tecnologia, o município de São Paulo, que sempre foi um pioneiro nestas questões, ele lançou então em 2015 a chamada DSUP. 2016, portanto, já é o segundo ano desta importante obrigação acessória. Como eu disse, eu quero tratar nessa conversa de hoje da questão das consequências desta obrigação acessória, tanto para aqueles que cumpriram com a obrigação, quanto para aqueles que não cumpriram com a obrigação. Muito bem, como é que fica agora, neste ano de 2017? Tem também a questão do passado, os últimos 5 anos. O município de São Paulo passou por uma troca de administração, de governo, né? Temos um novo prefeito que assumiu agora no dia 1º. Então, como é que isso tudo vai ser conduzido a partir deste momento? Eu vou utilizar como base para essa nossa conversa, como sempre faço, a legislação, tá? Aquilo tudo que está previsto na lei e que pode servir de base tanto para a proteção, né, dos direitos do contribuinte, como também foram utilizados muitas vezes para desenquadrar as sociedades do regime de tributação do ISS em valor fixo. Eu começo falando então para aquelas sociedades que não entregaram a DSUP. E a gente sabe que muitos optaram por não fazer a entrega. Infelizmente, para aquelas sociedades que não cumpriram com esta obrigação, a lei prevê que a simples ausência da DSUP, né, ou a sua não apresentação, isso já é motivo previsto em lei para o desenquadramento do regime. Então, aqueles que não apresentaram a DSUP, já a partir agora de 1º de janeiro deste ano, ficam obrigados a recolher o ISS a partir sobre o faturamento, sobre o preço do serviço. Então, na verdade, né, para que fique bem claro, essas sociedades precisam começar a emitir nota fiscal eletrônica, que passa a ser obrigatória, e precisam pagar o ISS sobre o faturamento bruto, pela inobservância do prazo de entrega da DSUP, ok? Então, essa é a situação para aqueles que não entregaram. Muito bem, e as sociedades que entregaram? Então, eu cumpri o prazo, fui lá, entreguei a DSUP. Como é que fica daqui para frente? Bom, primeiro então, vamos falar daquelas sociedades que fizeram a entrega, mas não insurgiram em nenhum fator impeditivo.
Ou seja, desde a sua constituição até a forma pela qual ela presta serviços, ela não tem nenhum fator impeditivo, não incorreu em nenhum fator impeditivo. O próprio sistema ele alerta, então, que nesses casos a sociedade continua enquadrada no regime de tributação em valor fixo e segue a sua vida normalmente, recolhendo, então, com base neste valor fixo e não no faturamento bruto. Cabe lembrar também que as sociedades uniprofissionais, devidamente enquadradas nesse conceito, elas não estão obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica. Houve muita controvérsia em relação a isso. Algumas sociedades, por desconhecimento, acabaram optando por emitir a nota. E aí, vejam só, se você optou por emitir a nota fiscal eletrônica, não tem volta, tá? Esta adoção da nota fiscal eletrônica, né, essa opção pela emissão, ela é irreversível, tá? Então, se você optou pela nota fiscal eletrônica, não tem mais como abandonar a emissão da nota, ok? Mas para aqueles que não adotaram, então, realmente não é obrigatório, apenas para quem cumpre com todos os requisitos para se enquadrar no conceito de sociedade uniprofissional. Muito bem, resta então abordarmos um pouquinho da questão daquelas sociedades que entregaram a DSUP e que no momento então em que foi fazer a transmissão dessa declaração, o sistema apontou que a sociedade incorre em um impedimento. Ela está, portanto, transgredindo a lei municipal, a legislação municipal, e, como consequência disso, ela está impedida de continuar recolhendo o ISS em valor fixo. Bom, vocês sabem que com a evolução, essa declaração eletrônica, a DSUP, ela praticamente é online. Então, ela, a partir das informações que os contabilistas normalmente vão alimentando ali no sistema, ela vai progredindo com essas informações, vai processando esses dados, e o resultado final, a partir das informações declaradas, é conhecido imediatamente. Você já é informado se você permanece no regime de ISS em valor fixo ou se você é desenquadrado. Tudo com base nas declarações, ok? Então veja só, é importante lembrar que para esses contribuintes que incorreram em algum impedimento, o sistema já faz alguns alertas, alguns avisos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, o sistema comunica, no final, após a alimentação com as informações, que a sociedade está desenquadrada. Então, olha que interessante, pessoal. Neste caso, está ocorrendo o desenquadramento com base nas declarações dadas pelo contribuinte. Nós não estamos diante, então, de um desenquadramento de ofício, aquele em que o fisco constata e exclui, ou desenquadra. Bem diferente disso, aqui, quem está declarando é o contribuinte. E a partir dessas declarações, o sistema apenas processa os dados e dá o retorno, dizendo, olha, você está desenquadrado. Então você é comunicado imediatamente desse desenquadramento. E mais, além de informar o desenquadramento, a prefeitura informa também a data a partir da qual a sociedade está sendo desenquadrada. Esta data leva em conta as informações que foram preenchidas durante o processamento da declaração. Então olha que interessante, você já sabe que foi excluído e já tem inclusive a data a partir da qual você passou a dever o ISS com base no faturamento e não mais no valor fixo. Outro detalhe importante, o sistema também comunica da ciência para o usuário, para aquele que está preenchendo, que promoverá então as alterações cadastrais, quando for o caso. Nós temos, por exemplo, sociedades que exercem mais de uma atividade e que no cadastro tinha registrado uma só. Então, a partir dessas informações da DSUP, o sistema vai atualizar também o cadastro. Então, você também é informado disso. Outro detalhe importante, o sistema também cientifica a sociedade que ela está obrigada agora a recolher o ISS sobre o faturamento. Então vejam, mais uma vez, que o sistema, do ponto de vista fiscal, ele é perfeito. Ele informa que você está desenquadrado,
ele comunica a data a partir da qual esse desenquadramento ocorreu e ele cientifica você, dá ciência ao contribuinte, que você é obrigado a passar a recolher ISS sobre o seu faturamento bruto, considerando aquela data em que você foi desenquadrado. E mais, por fim, você também recebe a informação de que você passa a ser obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica. Como eu disse anteriormente, as sociedades que pagam ISS com base no faturamento bruto ficam obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica. Deixa de ser opcional a nota e passa a ser obrigatória, ok? Bom, esse então é o cenário para aqueles que apresentaram, ok? O que tem surgido de polêmica e de controvérsia também em torno da DESUP diz respeito à possibilidade da prefeitura retroagir esse desenquadramento aos últimos 5 anos. A prefeitura pode, com base nessa DESUP de 2016, retroagir o desenquadramento desde os últimos 5 anos. Isso tem sido motivo de grande discussão, muito debate aí entre advogados, contabilistas e todos que militam aí na área tributária. Mas olha que interessante, juridicamente falando, nós estamos diante, pessoal, de um ato praticado pelo contribuinte, não pelo fisco. O contribuinte informa a data a partir da qual aquela ocorrência, que pode ser, por exemplo, o exercício de uma atividade impeditiva, pode ser a inclusão da expressão limitada na razão social. Então, o contribuinte informa a data a partir da qual aquilo aconteceu na sua sociedade. Então, veja que não é o fisco provando a ocorrência, é o contribuinte declarando que incorreu naquela prática. Então, aquela data declarada pelo contribuinte é que vai servir de base para o fisco municipal paulistano efetuar a cobrança do ISS de forma retroativa. Então, nós não estamos aqui falando simplesmente de retroagir o desenquadramento. Nós estamos falando de cobrança retroativa de ISS. Porque, na verdade, a partir das informações que você colocou na DESUP, você está informando que desde alguns anos lá atrás, você já incorria no impedimento. Ou seja, você não deveria estar no regime de ISS em valor fixo. Você ficou por um período indevidamente nesse regime. E a prefeitura, então, neste momento, vai cobrar o ISS que seria devido desde aquela data. Eu estou colocando isso, pessoal, porque nós estamos diante, então, de um ato discricionário da administração pública, aquele em que ele, levando em conta aí a oportunidade e a conveniência, ele escolhe se ele quer praticar. Não, bem diferente disso, nós estamos diante de um ato obrigatório, um ato vinculado. A administração municipal de São Paulo é obrigada a cobrar esse ISS que você, contribuinte, declarou que é devido com base no seu faturamento, por conta de incorrer em alguns impeditivos legais. Então a prefeitura, nós estamos diante de uma cobrança retroativa de ISS de execução obrigatória pela prefeitura. A prefeitura não pode, o novo prefeito, ele não pode simplesmente decidir se vai ou não cobrar. Ele não tem essa discricionariedade. É obrigatória a cobrança deste ISS. Okay? Esse é um ponto extremamente importante nesta polêmica toda. Agora, como é que funciona essa cobrança administrativa? A partir dessas informações dadas na DESUP e dadas também e obtidas na base de dados da prefeitura, a prefeitura vai iniciar a cobrança amigável administrativa, ok? Nesse momento, se não for efetuado o pagamento, ela costuma bloquear a CND, então você já não tem mais direito à obtenção da CND, ela costuma negativar as sociedades com inscrição no SPC e no Serasa, e a partir disso você então é compelido aí a parcelar ou pagar esses débitos retroativos. Caso a cobrança administrativa não obtenha êxito, a prefeitura então faz o que a gente chama de execução fiscal, que é a cobrança judicial desses créditos. Tudo isso, pessoal, lembrando, em relação ao passado.
como você foi desenquadrado, você também tem o ISS do mês para recolher. Ou seja, daqui para frente, você tem que passar a recolher o ISS com base no seu faturamento. Então você tem basicamente dois problemas. O passado, que é de obrigação, ou melhor, o passado, que é de cobrança obrigatória pela prefeitura, e o futuro, que você deve aí mês a mês recolher com base no seu faturamento. Muito bem. E tem como questionar tudo isso? Olha que interessante, gente. Eu estou falando aqui de um desenquadramento automático, sobre o qual, em relação ao qual, você não teve nem oportunidade de se defender. Vocês perceberam que tudo foi automatizado? Você é desenquadrado, você gerou uma dívida retroativa e não te deram o direito de defesa. Por que isso? Porque é você mesmo declarando. É como se você estivesse alegando e provando para o fisco que você está incorrendo num erro desde o ano de 2011, do ano 2012. Então, na verdade, gente, é uma espécie de confissão. Ora, se é uma confissão, do ponto de vista do fisco, eu não preciso nem te dar o direito de se defender. Esta é a ótica do fisco. Vejam vocês que quando o desenquadramento se dá porque você não apresentou a DSUP, que é o primeiro caso que eu comentei aqui, a lei prevê que você tem um prazo de 30 dias para se defender. Então, todos aqueles que não apresentaram a DSUP serão comunicados do desenquadramento e terão 30 dias para se defender. Essa é uma situação. Neste caso que eu estou comentando agora, em que você informou que incorreu num fator impeditivo e você declarou a data em que isso aconteceu, isso tem então uma conotação de denúncia, de confissão, e portanto o fisco não lhe dá um prazo para defesa. Ele vai cobrar o passado e já vai exigir que você recolha o presente e o futuro. Mas voltando ao meu questionamento, eu tenho como recorrer desta situação que foi causada porque eu declarei uma informação na DSUP? É evidente que sim. Como diz a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 1988, isso tudo pode ser submetido e apreciado pelo Poder Judiciário. O caminho, então, pessoal, para aqueles que estão exatamente nessa condição, com receio da cobrança do passado e sendo compelidos a recolher o presente e o futuro, o caminho é o Poder Judiciário. Não há mais como discutir administrativamente, é preciso, dependendo de cada caso, então, ingressar com um tipo de ação judicial para resguardar o direito da sociedade ao recolhimento do ISS em valor fixo. E aí vocês poderiam me perguntar, mas quais são as chances de êxito nesta ação judicial? Eu asseguro a vocês que as chances são grandes. Eu já comentei aqui, num vídeo anterior, que o caso está sendo apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. A discussão lá no STF é justamente no sentido de que o que será decidido lá é se o município pode criar fatores impeditivos. Lembrando, pessoal, que esses fatores utilizados pela prefeitura para desenquadrar as sociedades são fatores previstos na legislação municipal. Alguns na lei e outros, inclusive, em pareceres, em instruções normativas. Esses requisitos que a prefeitura alega que você descumpriu não estão previstos na lei complementar do ISS, que nós sabemos é o Decreto-Lei número 406 de 1968, artigo 9º, parágrafos 1º e 3º. É essa discussão, será que a prefeitura pode criar esses fatores impeditivos? Quem vai dar a palavra final é o Supremo Tribunal Federal. Então, gente, até que isto aconteça, a matéria está sub júdice e enquanto não houver aí uma decisão final sobre o assunto, não é justo, não é legal que as sociedades passem a pagar o ISS sobre o faturamento bruto. O Supremo pode sim decidir que as prefeituras não têm competência para disciplinar essa matéria.
Esta não é uma matéria de lei municipal. Então este é o caminho para aqueles que estão se sentindo aí coagidos, compelidos pelas consequências aí da apresentação da DSUP. Eu volto ao assunto, os meus contatos estão todos aí no vídeo, estou à disposição de vocês e eu sempre defendo a ideia de que o contribuinte deve cumprir com aquilo que ele é obrigado por lei. Todas aquelas exigências injustas, ilegítimas, inconstitucionais devem sim ser levadas à apreciação do Poder Judiciário. Um grande abraço a todos e até a próxima.